Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre como desinchar de forma 100% natural. É muito comum eu receber aqui no consultório mulheres que se queixam de se sentirem muito inchadas. E o inchaço ele pode acontecer por vários motivos, mas o mais interessante é que a alimentação pode sim mudar completamente esse cenário. O inchaço pode causar pernas cansadas, aquela sensação de peso muito grande, pode trazer mais um aspecto de celulite, pode deixar o rosto mais arredondado, a barriga maior. Algumas coisas fazem a mulher se sentir mais inchada. Período pré-menstrual, menopausa, o consumo de água, funcionamento intestinal, a alimentação, são alguns pontos chaves. Outros, a gente pode pensar em algumas situações de doenças, né? Algumas doenças cardiovasculares, problemas renais. Mas pensando no que a gente pode obter de forma natural, por questões mais hormonais, por questões de maus hábitos de vida, alimentação, sedentarismo, a gente tem muita coisa boa para fazer. Vamos lá? Não dá para falar de inchaço sem falar da água, que as pessoas estão extremamente desidratadas, mas elas não sabem. E por ser algo muito simples, acaba negligenciando. Existe uma forma de a gente observar se o nosso corpo está precisando ou não de mais água. O inchaço é um deles, é um dos sintomas que a gente observa que a ingestão de água não está tão legal quanto deveria. Mas a gente pode pensar em boca seca, olhos ressecados, cabelo seco, pele ressecada, prisão de ventre, assim como sonolência, indisposição, um prejuízo cognitivo, mau humor, intolerâncias aos exercícios físicos e por aí vai. Mas observar também a cor da urina é outro parâmetro interessante, que deve ser bem clarinha ou transparente. É um sinal de que a hidratação está boa. Quando ela começa a ficar mais forte, aquele amarelo mais forte, é um mau sinal de que a ingestão de água não está legal. Vejo muita gente falando que bebe muita água, mas talvez quando vai calcular percebe que não está a hidratação da forma que deveria estar. E outro sintoma comum é estar pensando que está com fome o tempo inteiro, quando na verdade ela precisa se hidratar melhor. A desidratação é confundida com fome facilmente e a pessoa tende a ficar com fome, querendo beliscar, querendo mastigar, quando na verdade ela só precisaria se hidratar um pouco melhor. Aí, como saber a quantidade certinha de água que eu preciso? No mínimo, a gente deve beber 35 ml vezes seu peso. Gosto muito da estratégia de acordar e tomar 500 ml em jejum. Isso já traz inúmeros benefícios, se sente muito mais disposta. E se você quer ter um rendimento melhor no seu exercício físico, faça a experiência de tomar 500 ml de água nas horas, pelo menos 2 horas que antecedem o treino. Tudo que você for fazer, que você quer dar uma ênfase maior, seja treinar, seja se concentrar para estudar, para trabalhar, dê essa ênfase na sua hidratação, porque vai fazer uma grande diferença. E vai melhorar essa retenção de líquido, que é a queixa e o tema principal desse vídeo. E se por acaso você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve que toda semana tem vídeo novo, algum tema que é muito procurado aqui no consultório. E vamos lá, o passo 2, né? O passo 2 é uma alimentação mais natural. A gente pensa em frutas, verduras, tem frutas que são extremamente diuréticas, verduras são extremamente diuréticas. Eu posso incluir outro alimento aqui que é extremamente diurético, que é o feijão. Os alimentos que são ricos em potássio ajudam muito a melhorar a retenção de líquido. E aí a gente precisa incluir em todas as refeições, se você quer desinchar de forma 100% natural, em toda refeição algum alimento diurético assim. Quem sabe café da manhã, um pedaço de melão, que é super diurético. Depois do almoço, uma rodela de abacaxi, excelente. À tarde, você pode pensar na melancia. À noite, um kiwi. Enfim, você escolhe. E da mesma forma, no almoço e no jantar, incluir verduras, seja crua, cozidas ou refogadas. As verduras, elas são ricas no potássio, que ajudam a melhorar essa retenção de líquido. E o feijão, uma porçãozinha no almoço já é o suficiente. Aí, tem coisas que desincham e tem coisas que incham. O que é que incha? Você exagerar no sal,
Ou nos alimentos industrializados, processados, embutidos, vale a pena você olhar o rótulo, ver quanto que tem de sódio nos alimentos processados que você compra. Tem alimentos que são industrializados que não são ruins, mas tem muitos que são bem ruins e bem prejudiciais, que se você consumir você vai ficar inchada pelos próximos dias. Tem alimentos como, por exemplo, esses macarrões instantâneos, produtos enlatados, presuntos, que tem um teor absurdo de sódio, que você vai ficar com mais retenção de líquido e vai inflamar você, trazer vários prejuízos à saúde. Então, encontre substitutos para eles. Por exemplo, se você tem o hábito de comer misto, presunto, calabresa, troca por frango, carne desfiada, carne moída, troca por queijo, por ovo, porque vai ajudar. Assim como usar um salzinho não é o problema. Ah, vou fazer o meu ovo, botar um salzinho. Não é o problema. O problema é quanto que você bota. Geralmente as pessoas não excedem no sal. Elas excedem no sódio, porque consomem muito industrializados. Inclusive as pessoas até falam assim, eu acho que refrigerante tem muito sódio, né? O problema do refrigerante é o sódio, né? E não é. Nem é tão rico em sódio, a não ser que você beba muito, um grande volume. Mas, em geral, é um baixo teor de sódio. Se a gente for olhar, é por volta de 5% do valor diário, que é pouco. Só que as outras substâncias inflamatórias, tóxicas que tem, se sobressaem. Então, a bebida, o refrigerante, é ruim por outros motivos. Mas tudo que inflama também pode prejudicar e você se sentir bem mais inchado. Mas, voltando aqui no assunto, esses produtos industrializados, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, perinhos prontos, muitas vezes tem um teor de sódio muito alto e você precisa evitar. E não pense que é só dificuldade, não é, porque você pode encontrar substitutos para cada um desses alimentos e se torna muito mais fácil e prazeroso. Imagina só as roupas voltando a caber, aquela sensação de peso saindo do seu organismo, celulites melhorando, tudo isso vai entrando em equilíbrio. Vamos pensar o que a gente pode incluir também? É bem bacana o uso de chás. Tem várias ervas com propriedades diuréticas. As mais conhecidas são cavalinha, hibisco, mas os chás de forma geral, eles são diuréticos. Então, você pode pensar no chá verde, você pode pensar na erva doce, cidreira. De forma geral, 2 xícaras de chá por dia podem trazer esse benefício e é muito válido. E a gente pode pensar também nos ativos dos chás, mas na forma de cápsula, porque no consultório eu vejo muitas mulheres que não gostam de chá. Não é um hábito que as pessoas costumam ter e nem um hábito que muitas vezes se encaixa numa rotina corrida, mas uma cápsula às vezes é mais prático. Então existem maneiras de a gente suplementar a cavalinha, o hibisco, o chá verde em cápsula e já vai ajudar fazendo parte desse combo de cuidados que vão melhorar a retenção de líquido. A orientação que eu vou dar aqui para você é com relação aos carboidratos. Massas, doces, açúcar, bebidas adoçadas. Quando a gente excede nos carboidratos, sejam eles doces ou salgados, a gente fica com mais retenção de líquido. E é isso que acontece muitas vezes no final de semana, quando você muda um pouquinho a rotina e você sobe 2 quilos na balança do dia para a noite. Isso foi uma reserva de glicogênio, que é uma reserva de carboidrato que o nosso corpo tem, que necessita de água para armazenar. Esse glicogênio é a nossa energia que a gente utiliza no exercício, que a gente utiliza entre as refeições e utiliza também enquanto a gente dorme, sem precisar estar ingerindo alimentos. Não é gordura, mas afeta na balança por conta dessa retenção de líquido que precisa para armazenar esse carboidrato que foi ingerido a mais. E além disso, realmente, uma alimentação rica em carboidrato, ela faz com que a gente retenha mais sódio e fica mais inchado, podendo aumentar a pressão, fazer os prejuízos estéticos. Então, sim, precisa moderação dos carboidratos. Eu vejo facilmente pessoas tomando café da manhã, 1 pão, 2 pães, almoçando arroz com macarrão, com farofa, tomando refrigerante, à tarde comendo muitos biscoitos, bolos, salgados, à noite comendo mais pão, ou então parecido com o almoço. E se a gente enxugasse, reduzisse o carboidrato dessa pessoa, facilmente ela ia eliminar aí 1 quilo ao longo de uma semana mesmo,
só dessa retenção de líquido que o excesso de carboidratos, que às vezes fica ali beliscando balinhas, doces, chocolates, estava causando nela. Então precisa sim reduzir o carboidrato se você consome o carboidrato em excesso. Vai fazer total diferença nesse processo. Então, se você quer desinchar, coloque esses passos em prática, que eu tenho certeza que os resultados vão ser incríveis. Se você tem essa queixa, se isso incomoda você, faça a sua parte. Comece com pequenos hábitos, pequenas atitudes diárias, mudar essa realidade, que eu sei que vai ser possível, que você vai conseguir. E deixe seu comentário, me fala o que você já tem feito, o que você precisa começar a fazer, e não deixe de compartilhar esse vídeo com outras mulheres que têm essa queixa, para elas conseguirem também desinchar. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!